Olá, olá pessoas, 1 minuto para as 6, então eu já vou entrando para chamar o nosso amigo aí. Alexandre Caladini, vamos ver aqui. Chamando Ateliê da Linguiça, sempre presente. Maravilha, seja bem-vinda ou bem-vindo. Vamos lá, aguardando o Alexandre Caladini. Ó, Caladini aí. Salve Caladini, chegando na área. E eu já com um copinho de água aqui como. Vamos jogar o filtro. O que aconteceu? Agora vem. Vem, Caladini. Chega mais. Fala, Helder, primão lindo, maravilhoso. Uhul! Olá! Peraí que eu vou entrar como Phoenix. Peraí que eu vou É isso aí. botar o perfil da Phoenix aqui. Ah, muito Bom, filtro. Oi, gente. Peraí. vamos dando boa Peraí. noite para a galera que está Pronto. chegando. Sejam todos bem-vindos. Vamos bater um papinho agradável, gostoso aqui, nessa noite. Daqui a pouco eu tiro esse É filtro. isso, pronto. Demos uma produçãozinha aqui rápida. E vamos esperar um pouquinho. Claudinha chegando, Vera, maravilhoso. Como é que tá nesse sul lindo, maravilhoso aí? E aí? Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, né? Porque nessa pandemia as pessoas estão ao contrário, Ei, né? boa noite, galera. Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. A Alexandra tá recebendo, tá, gente? Daqui a pouco ele sai dessa fênix. Não, eu estou recebendo as pessoas como Phoenix. Isso. Daqui a pouco eu saio. Daqui a pouco eu Bom, tiro esse eu filtro e não mostro consegui, o meu rosto. botar. Disse o seguinte, quem souber me dizer, que a gente escreve um comentário que é como se fosse o título, e aí a gente pega e Eu sei pinta fazer. ele. Você tem que Sabe escrever fazer? aqui no comentário. Não estou escrevendo. Você tem que escrever e você tem que printar. Escreve você, Uhum. e aí você fixa o comentário. Eu sei, faz um pin, né? Mas eu não sei como é que faz. Espera aí. Não, e a minha mãe fazendo a gentileza de me ligar nesse horário. Pois é isso que eu vi, Oi, dona mãe. Regina. Dona Regina, o que que é isso, dona Regina? Não pode. E agora, Não eu boto pode como me ligar post? agora, mãe. Caladinho, eu boto como post direto? Não, você coloca como fixar. Caladine, Tá, não, do estamos que se trata esse vídeo? Esse Não, vídeo a gente primeiro tá dando boas-vindas às pessoas, esperando as pessoas isso, chegarem. isso. Mas eu quero falar um Dando um tiquinho só de minutinho. Não, você, já foram rapidinho. 5 minutos. Então quem chegou já chegou. Beleza. Então, olha só, Alexandre Caladini vai falar um Deixa eu pouquinho da botar sua o filtro carreira. normal agora. Ele vai falar de sua carreira, Oi. como ela desenvolveu suas potencialidades e resolveu trabalhar na área da fotografia. Para mim, ele é uma pessoa incrível, somente pela história de superação que construiu. Eu acompanho seu desenvolvimento como escritor e como uma pessoa extremamente criativa, porque foi sua revisora de 2 livros e sei muito bem do que eu estou falando. Caladinha, é com você. Voando. Eu peguei o Livrinho, livro, ó. Eu lembrei de pegar o livrinho, livro. O meu está maravilha. perfeitinho. E O esse meu aqui é eu não Niterói, no empresto para Brasil, os ninguém. dois. Ah, Os dois deixa eu estão lá no aproximar Brasil, não aqui. posso nem mostrar. Sou eu, tá, gente? Sou eu com 21 anos de idade. Esse livro aqui é o Diário de um Comissário de Voo, O Jeito Caladinho de Voar, para quem não conhece. Tá esgotado. Infelizmente está esgotado. E esse aqui é o segundo. Fala um Eu pouquinho, tô nu vamos na lá. capa, tá? Só se Não, o que apresenta, que você tá? quer que eu Porque aí faça? vem a primeira pergunta. Não, vamos lá. Então Se eu vou me apresenta apresentar. Meu nome é rapidamente. Caladini, Alexandre Caladini, 42 anos. Com os 21 anos eu fui comissário de voo. E
muitas histórias, muitas histórias, muitas histórias. E eu Tá dando reparei que problema numa na conexão. festa, Tá dando problema na eu minha começava conexão. a contar as histórias de comissário de voo e todo mundo sempre teve curiosidade de ouvir. E aí, essas histórias do voo, de como é que funciona você estar hoje em Paris, hoje no Rio de Janeiro, como é que funciona a sua vida pessoal, tá tudo aqui. Jeito Caladini de Voar. E aí, quem foi a minha revisora ao escrever este livro foi a bonita da Janice. E aí foi quando eu tive o Obrigada, prazer enorme de conhecer essa pessoa de luz, essa pessoa bacana, essa pessoa exagerado, que orienta. Não, não é exagero não, e exagerado, todo mundo sabe que eu não estou exagerando. exagerado. Além de revisar o meu livro, acho que houve uma empatia, né? Ela gostou da minha história porque é uma autobiografia Nossa, é incrível. e tem várias histórias muito interessantes. Eu posso contar alguma. Você Não, quer que eu conte calma, alguma história? calma, calma. Deixa Tá, eu fazer a primeira tá, perguntinha aqui, que aí você entra no que você quiser, tá? tá Então, olha bom. só. Então, tá legal. A gente sabe que você escreveu 2 livros, né? E que, por sinal, daria um bom filme. Quem conhece alguma pessoa da área de cinema que queira fazer um roteiro e colocar esse filme no ar, seria uma delícia, porque dá uma comédia, uma tragicomédia E- espetacular. Então Espetacular. vamos lá, vamos por partes. Vamos fazer que Peraí, nem peraí. Jack. E apesar dessa tragédia que você viveu na época, e que eu acompanhei depois, você fala rapidamente agora, pode dar um spoiler aí. Quando e por que você resolveu colocar a sua história no papel? Olha lá. Como eu estava falando, o que eu reparei é que quando eu deixei de ser comissário de voo, é um mundo que é fascinante. É fascinante hoje você estar no Rio de Janeiro, amanhã em Salvador, depois em Paris, depois na Argentina. E como é que é essa vida para a pessoa que está vivendo isso? É, Porque você tem a sua vida, todo mundo tem a sua vida naquele lugar que nasceu, naquele lugar que vive. E o comissário de voo está voando, né? Então, como é que é essa vida voando com as relações interpessoais que você vai ter, de namorado, família, aniversário, casamento? Como é que você vai fazer para lidar com isso tudo não estando presente, estando voando? Porque você vai estar voando, literalmente o tempo todo, né? E aí é muito legal você chegar em Paris, mas você fala assim, nossa, eu queria estar no aniversário da minha mãe. E nem sempre é possível. Existem empresas que você consegue pedir uma folga e às vezes essa folga não é concedida. Então você às vezes vai voar chateado para Nova York. Até quem olha de fora fala assim, poxa, eu queria estar indo para Nova York, ele está chateado de ir para... Não é, porque para a gente é uma vida, quando a gente é comissário, tão normal ir para Nova York, que quem olha de fora imagina assim, ah, ingrato. Não, eu queria estar na festa da minha mãe, eu queria estar no aniversário da minha mãe. E Só quem é assim, comissário sabe. é uma vida de abdicação completa e total. E aí, assim, e tem muitas histórias engraçadas, histórias de voo. Aí você falou que daria um roteiro. Eu já tive a proposta de fazer um roteiro, mas eu não sou roteirista, assim como eu não era escritor, né? Eu sou publicitário de formação, formado em comunicação social. Então a gente tem a noção de como é escrever um livro, tem a noção de como é contar história, né? Eu participei de muitas novelas no Projac, como elenco de apoio, como figurante, eu não tenho vergonha de falar. É, e aí aprendi muito desse universo. Então a maneira como eu escrevi, número um, foi uma Foi linguagem ótimo. muito simples, para poder, sem muito rebuscamento, sem ser muito Machado de Assis, que era para É. poder ser entendido do Iapoque ao Chuí. O bacana foi que teve gente que comprou o livro no Japão. Eu nunca fui no Japão, mas meu livro foi. Meu livro foi para o Canadá, eu nunca fui para o Canadá. Então pessoas me escreveram depois assim, ai, que legal, eu entendi tudo que você quis dizer. E era esse o meu objetivo. Então, assim, literalmente falando, aí você pode me dar um feedback disso, eu não rebusquei, eu não usei palavras difíceis, eu queria que Não, mas a fosse linguagem objetivo e direto. isso, simples e direta, ótima. Muito boa.
E aí eu recebi Conta a proposta, história. assim, Conta a história. de fazer o roteiro, porque tem um pouco de Ariano Suassuna, que eu sou apaixonado. Eu Uhum. acho Ele é que o para nossa máximo. literatura é um máximo. E existem cenas já prontas, assim como o Alto da Compadecida tem cenas prontas. E na hora que a gente está escrevendo, a gente tem um pouco, né, de Machado de Assis, de Graciliano Ramos, de... Tem! Agora, quem sou eu, escrevendo o O primeiro negócio é legal. livro, para ser... Não, eu respondo a Vinícius de Moraes. E, né, eu respondo a Carlos Drummond de Andrade, né? Eu posso até ler um trecho do que o Carlos Drummond escreveu sobre o comissário de voo, e eu tive a pretensão de escrever. Agora, voltando, quando eu era comissário de voo, na empresa que eu trabalhava, eu não sei se eu posso dizer a empresa que eu trabalhava, pode? Acho que não. Acho melhor não. Melhor não. As A contas empresa que eu são mais trabalhava, engraçadas, assim. o presidente deixava uma carta para os passageiros todo mês. Então tinha a carta do presidente. E eu sempre gostei muito de escrever, colocar o que eu estava pensando em ajudar o próximo. Ajudar o próximo, para mim, é o melhor pagamento que se existe em você fazer algo. Aí eu vou falar da fotografia também, porque assim, a ajuda ao próximo é o que move, aliás, é o que me move. Às vezes não é nem a parte financeira, né? É muito mais o... Como é que eu posso dizer? Tem coisas que o cartão de crédito não paga, né? Não. Para todas as outras existe o Com cartão de crédito. Então, certeza. o melhor pagamento é você receber assim, poxa, o seu livro me ajudou, o seu texto me ajudou. Então, na época que eu era comissário de voo, eu escrevi uma carta dizendo o que era ser comissário de voo. E coloquei no DO. DO se chama despacho operacional, para quem não sabe. Despacho operacional é onde os comissários se encontram para poderem ir para o voo. Então, existe um briefing. Então, nós fomos convocados, eu, Janice, outra pessoa, para fazer o voo São Paulo-Recife, Recife-Salvador. Mas a gente não se conhece, porque são muitos comissários numa empresa. E isso é rotativo. Então, a gente vai para um briefing para se conhecer, para delimitar as funções a bordo. E existia um mural. E aí eu peguei e afixei a carta do que seria comissário de voo no mural. E a chefia de comissário me perguntou se poderia usar essa carta em toda a formatura de comissário de voo. E aí eles esperavam a minha carta todo mês. E aí eu colocava uma carta todo mês no mural. E essas cartas estão, algumas no livro. Tem outras que ainda não estão publicadas. Porque aí eu Que fui publique, contando a minha história. que E publique, não tem né? umas cartas? Uhum. E aí eu tive a pretensão de responder a Carlos Drummond de Andrade, né, gente? A pessoa E se aí, achou. e aí, posso fazer um parêntese? E aí que você viu que você conseguia escrever, né? Porque todo mundo elogiava, né? Elogiava, É. elogiava, gostava e esperava por essa carta. E aí eu falava do que era ser chefe de cabine, o que era o atendimento ao cliente, como é que era esse encantamento que o comissário de voo, porque você não compra passagem aérea, você compra a experiência de estar voando. Então você espera um comissário legal, você espera um comissário atento, você espera um comissário que te dá um Com sorriso. certeza. E outra, às vezes as pessoas estão voando de lua de mel, às vezes as pessoas estão voando para ver um parente que não vê há muito tempo. E, infelizmente, eu vou falar um pouquinho coisa triste. Às vezes, teve uma vez que entrou uma passageira aos prantos a bordo. E aí eu sentei do lado dela, ela falou assim, me dá sua mão. Eu estou muito nervosa. O meu marido está sendo transportado aqui embaixo. Então, o que na comissário de voo tem o nome de esquife. E essa história me veio agora na cabeça porque eu passei o voo inteiro segurando a mão dela. Então, assim, existem 200 passageiros a bordo com diferentes expectativas, diferentes perspectivas e diferentes humores. E o comissário de voo é o que representa a empresa. Então, a gente tinha que dar o sorriso que o passageiro esperava que a gente desse, Com né? certeza. E eu acho que é uma profissão lindíssima. Agora, eu não vou dizer por que eu deixei de sair de ser comissário de voo, Não, 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 porque não, eu não vou não. dar spoiler do livro.
Claro que não. E, cara, você tem que estar sempre preparado, sempre com aquele sorriso preparado para poder atender bem as Para pessoas. tudo, para Tudo, né? tudo. Posso fazer? Inclusive emergência a bordo, que eu tive algumas. É, mas aí depois você pode contar. Se der tempo, né? Porque nós estamos meio cronometrados aqui. Nossa, só do livro, só desse livro aqui. Olha, para quem não conhece, eu vou Não, mostrar de novo, muito, ó. muito, Diário todas de um dou. comissário de voo. Olha, Você quer que Alexandre eu me leia o que que eu... surpreendeu. Não, não, não lê agora não, peraí. Você me surpreendeu, porque o seu estilo no primeiro livro foi um e no segundo foi outro de flashbacks. Foi incrível aquilo. Depois você fala sobre isso. Calma, calma. Fala. Gente, eu falo demais, eu sou hiperativo. Não, o que eu ia perguntar para a Janice é... Porque a Janice é revisora, é orientadora de quem está escrevendo, e o meu livro chegou pronto para a Janice. E aí ela disse, você tem um estilo Através da editora, né? XYZ. Por meio da Isso, editora. isso. É, eu conheci a Janice através da editora porque ela recebeu meu livro para corrigir. E até eu coloquei num spoiler antes do que a gente ia falar, como é uma autobiografia, o meu maior erro de português era eu, e a Janice, corta esse eu, corta esse eu, corta esse eu. Mas não tinha muito erro, graças a Deus, né? Porque uma pessoa de comunicação social ter erro de português é inadmissível. Tinha um Hã? tou, né? Ao invés de ser to, era um tou, tou. É. Eu ria dessa, né? Tou. Tá bom, mas vamos lá. Segunda perguntinha, então. Quando foi? Vamos lá. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir perguntando, tá? Que o Caladini vai respondendo. E, por favor, esqueci, tá vendo? Tá ficando assim, filho, tô ficando velha. Vamos para a segunda pergunta, depois eu lembro. Quando foi que você percebeu que tinha aptidão para trabalhar com o que você faz hoje? Hoje. Quando é que surgiu a vontade de trabalhar com fotografia? Em que momento da sua vida você percebeu que poderia ser feliz seguindo esse caminho aí? Vamos lá. Pergunta complexa. Vamos lá. Eu escrevi o primeiro livro, onde o primeiro Fala, Dudu, livro fala, eu Alexandre. sou... Olá. O primeiro livro eu sou um herói, né? Eu sou um herói. Aconteceram coisas depois na minha vida em que eu entrei em depressão profunda e eu não era mais aquele herói. E quem me salvou... Sabe quem me salvou, Janice? Acho que você Quem? não sabe disso, né? Quem foi o Bernardo? Como é que é o nome dele? Ah, foi Eu o li quem eu livro? era. Foi. Eu li quem eu era. Eu li Ah, quem eu tinha sido. E aí tá vendo? eu comecei a É bom receber. escrever, é importante escrever. E eu recebi o feedback das pessoas. Obrigado por você ter me ajudado. Obrigado por hoje eu ser mãe e entender o quanto é que eu sou importante no meu filho. Enfim, e aí eu entrei em terapia, porque eu acho que não é vergonha pedir ajuda quando a gente não está bem. Eu acho que não é fraqueza. Não sei se você me entende. Eu acho assim, Uhum. quando você identifica que você não está conseguindo ir adiante, eu peço ajuda aos meus amigos, eu peço ajuda à Com minha mãe, eu certeza. peço ajuda, enfim. Tem E que aí eu pedir falei, mãe, socorro. eu preciso ir para terapia. Eu não estou bem, eu não estava conseguindo lidar com aqueles sentimentos todos que estavam acontecendo depois. E quem me fez escrever o segundo livro foi o meu psicoterapeuta. Que ele falou, eu quero que você conte. E aí eu fui destruir aquela primeira pessoa que estava no livro, o herói. Então eu fiz o Kafka, né? Eu destruí, eu desconstruí aquele personagem que todo mundo achava que era, eu ia falar palavrão, o máximo, o fortão, entendeu? Então eu fui O destruir. forte. Por isso que eu escrevi de uma maneira diferente. E aí eu também não conhecia as técnicas de escrita. Eu só tinha aprendido o que eu tinha visto em novela, o que eu tinha visto em leitura. E aí eu fui escrever de uma maneira diferente. E aí aconteceu um fenômeno muito engraçado, que quem gostou do segundo livro não gostava do primeiro, quem gostava do primeiro não gostava do segundo, não É entendia e engraçado, tinha que né? É. ler. Não, tem que ler o É igual... primeiro e ler o segundo, porque não dá para ficar separando, não. Porque senão você viaja. Você dá uma É, viajada. é.
E o segundo, você tem que prestar bastante atenção, porque como ele vai para frente, para trás, para frente, para trás, ele não é uma forma... Corta a cena, vai para outra. Muito legal, muito bom. E é Que tudo loucura. muito Por isso que dá ligado. para filme, é o que eu digo, dá para filme, cara. Quem estiver assistindo a gente aqui agora, essa live vai ficar salva. E, por favor, procure Alexandre Caladini para fazermos aí um filme. E aí eu vou te Certo? dizer, realmente já tive a proposta de escrever o roteiro, só que eu não sou roteirista. E outra, eu fiz a capa do Eu já livro, eu fui, escrevi o livro, eu já eu falei fui, assim, não eu não vou mais. quero fazer o roteiro, eu quero que uma pessoa de fora veja isso, e eu quero que uma pessoa de fora veja quais são os melhores momentos, quais são... Porque assim, a gente quando está dentro do processo, né? Eu até fui ver o show de uma artista que era assim, iluminação artista, coreografia artista, figurino artista, né? É chato. Eu quero que uma pessoa de fora veja. Legal. É. Aí você perguntou da fotografia. E eu queria fotografar nu na capa. Eu queria estar não nu frontal, nada disso. Eu queria um nu desprotegido. Eu estava me despindo dos piores sentimentos que um ser humano tem. E aí eu falei assim, tá, eu vou Coisa de procurar um fotógrafo, fotógrafo. né? Coisa de fotógrafo. Pega a capa, mostra essa capa linda. É do Por Favor Me Ajude, é porque ele brilha, né? O Por Favor Me Ajude. E eu tô pelado na capa. Tanto na capa quanto na contracapa. Eu realmente fiz a capa nu. Para mim E tá eu não parecendo o achava. contrário, mas eu acho que na hora de transmitir a live ela fica normal. Mas vai. Ou então é o seu celular que não. Mas vai. Não, eu acho que passa ao contrário mesmo. Mas aí o que acontece? Eu não achava fotógrafo nenhum que quisesse fotografar eu pelado. Eu fui procurar no Rio de Janeiro, eu morava no Rio de Janeiro na época, e falava assim, olha, eu faço de mulher, mas homem pelado eu não quero fazer. Eu falei, não, mas não é pelado. Não, homem pelado eu não vou fazer. Aí eu falei, meu Deus do céu, mas eu quero a capa pelada do livro. É isso que eu imaginei. Porque assim, quando eu imagino um projeto, por ser fotógrafo, aí você perguntou quando é que eu comecei a ser fotógrafo. Tá vendo como é que eu não esqueço de nada? Eu Isso comecei aí, a ser vai. fotógrafo aos 7 anos de idade, quando eu ganhei a minha primeira máquina fotográfica, Kodak Cross, que era uma máquina que abria assim. E Nossa, foi o não conta a melhor idade. presente que eu ganhei na minha vida, de uma amiga da minha mãe, chamada Vânia. Você vê, eu tinha 7 anos, eu lembro o nome dela até hoje. E ela falou pra mim, eu vou te dar o presente da sua vida. E Nossa. era uma máquina de fotográfica, e eu tinha. A E minha Vânia mãe, a ainda tá gente por aí? morava... Vânia ainda tá Hã? por aí no planeta Terra, Vânia? Então já agradece a Não, ela. não, pois é, obrigado, Ela Vânia. vai ver, ela vai. Gratidão, Vânia, que me deu minha primeira máquina fotográfica. E meu pai era militar. Olha como é que é complicada a minha história, né? Um gay, com um pai militar, com mentalidade militar, e a gente morava fora de sede, que se chama. A gente morava em Natal. Então, o meu primeiro ensaio fotográfico foi... Porque é o seguinte, aí eu tenho que explicar também um pouquinho atrás. Meu pai, por ser comandante da Marinha, recebia no Nordeste, de presente, galinhas para serem mortas para comer. Porque era chique, em 1980, se dar galinhas para serem mortas, para serem comidas no jantar. E eu fiz um escândalo em casa que não iam matar as galinhas. Então, assim, toda Ah, galinha que meu pai recebia, a gente montou um galinheiro. Então, a gente tinha ovos em casa, mas nunca matava as galinhas. Então, o meu primeiro book foi com as galinhas, a minha cachorra. Você vai rir agora. Essa história eu nunca contei. E aí minha mãe pagou para revelar o filme e ficou possessa. Falou assim, eu fui pagar o filme e só tem foto de galinha, cachorro. Porque para mim era uma brincadeira. E eu me divertia fotografando as minhas galinhas. A Jezebel, a Gisele, era o nome das minhas galinhas. Né? A Gertrudes, era tudo com G. E a Xuxa, que era a minha cadelinha. tá certo. Essa daí não pode E eu sair. tenho as fotos até hoje desse ensaio que eu fiz com as minhas com 7 anos de idade. Né? Então, Tá assim, vendo? aonde que eu fui fotógrafo? É. Sempre eu fui fotógrafo. Sempre. E aí eu fui crescendo, eu fui estudar na UFRJ, comunicação social,
E do lado da UFRJ, para quem não sabe, no Rio de Janeiro tem um Canecão. Então, eu descia do Maravilha. ônibus na frente do Rio Sul, do Shopping Rio Sul, e eu ia passava pelo Canecão e via, tá tendo show da Daniela Mercury. Então, eu fotografei o primeiro show da Daniela Mercury. Nem a Daniela Mercury tem essas fotos. Ela depois veio me pedir, falou, eu não tenho. Agora, aí você pergunta, como é que você fotografou o show da Daniela Mercury se não podia entrar com máquina fotográfica? E vamos lá, em 1992 não tinha celular. Como? Então eu escondi a máquina fotográfica e eu chegava lá na frente, fiz as fotos da Daniela Mercury, então eu tenho esse registro do primeiro show da Daniela Mercury. Né? Então, quando é que eu me tornei fotógrafo? Desde sempre. Só que eu tinha uma crença limitante de que fotógrafo não dá dinheiro, de que artista não dá dinheiro, então eu fui seguindo os passos que todo mundo tem que seguir, fazer faculdade, fui ser comissário de voo, né? E aí vamos voltar agora, olha como é que a gente tem que ligar os pontos todos. Tá. Porque nós temos a E terceira aí, pergunta. Vai. vamos voltar para a capa do livro. E aí eu falei assim, não, eu vou fazer essa foto. E aí eu achei um amigo meu que falou assim, olha, eu vou fazer a foto, mas eu não quero meu nome no livro. Eu falei, mas por que você não quer o seu nome de fotógrafo? Eu não quero ser ligado à foto de homem pelado. Porque era uma época em que você falar que era gay era tabu. Nossa. Então, se eu fotografei um homem pelado, eu sou gay. Não pode. Vai. E aí eu convenci ele, falei, você tem que fazer, você tem que fazer. E aí, enfim, saiu a capa, ele aceitou colocar o nome E ficou lindo. nos créditos. E aí Ficou eu falei lindo. assim, gente, tá aí um segmento que eu quero fazer, foto sensual masculina. E aí eu fui me especializar em fotografia, né? E não tem aula. A aula de foto sensual é só com mulher. Não tem Interessante. aula. E aí Interessante. foi uma discussão no grupo danada, porque eu falei assim, eu quero aprender a fotografar homem e vocês só trazem modelo feminina, porque a luz é diferente, a iluminação é diferente. Então eu tive que Provavelmente. aprender sozinho, Mas ótimo. porque Botou todos os não modelos tinha. lá. Isso. Aí eu comecei a fotografar, e aí eu comecei a fazer casamento, e aí eu era o terceiro fotógrafo do casamento, comecei a fazer festa infantil, né? Só que assim, quando você faz a festa para a empresa, quando você chega no final da festa, eles tiram aquele pendrivezinho, como é que é o nome? O cartão de memória, e a foto não é sua, se torna do grupo. Então, muitos desses trabalhos eu não tenho, porque eu era contratado por alguém e essa foto ficou para a empresa, não ficou para mim. Entendeu? Respondi as perguntas todas, gente? Respondido, agora eu vou para a terceira. Vamos lá. Gente, Você eu disse falo que... muito, né? Não, querido, tá ótimo. Tá ótimo, olha só. Só Ah. tenho que te interromper por causa da hora, que nós estamos com 30 minutos já, tá? Passa rápido, voando, voa, voa. Gente, que isso? Você disse que ia reformular as coisas como uma fênix, né? Para isso você até entrou aí de fênix. O que que você está fazendo? Você pode nos falar ou ainda é um segredo? Ainda é segredo. Segredo. Ainda é segredo. Mas assim, o que eu garanto é que vai ter bastante conteúdo na minha página de fotografia, vai ter bastante novidade, e eu estou produzindo coisas novas, que tem coisas que, infelizmente, por contrato, eu não posso falar. Mas eu garanto que são coisas boas. E eu Com garanto certeza. que quem me seguia antes e que via meu trabalho antes vai se surpreender. Com certeza. Então vamos Consegui lá. ser curto? Consegui ser curto? Maravilhoso. O que que você acha, agora essa daí é profissional, o que que você acha do uso indiscriminado da fotografia no mundo? Peraí. Qualquer cena ou paisagem é bonita para fotografar? O que que você acha? E se a fotografia é algo artístico? Então, tá? Vou repetir a primeira. O que Não, que você vamos acha? lá. Vamos que nem Jack o Estripador por partes. O Uso uso indiscriminado indiscriminado da fotografia. disso. Hoje, todo mundo acha que é Todo mundo virou fotógrafo porque fotógrafo. Isso. tem um celular e tem um É, filtro. Não é isso. Não é Uhum. isso. Você estuda a A gente vê luz, você perfil, estuda desculpa te atrapalhar. enquadramento.
A gente vê perfil no Instagram, no Facebook, não sei o que lá, a pessoa bota um monte de foto e diz que é fotógrafo, né? Olha, eu posso ser sincero, eu conheço pelo menos uns 5 que nunca estudaram fotografia e hoje fazem ensaio de book. E aí é Uhum. um trabalho que realmente, assim como todo mundo diz que é modelo, todo mundo diz que é ator, sem ter feito nenhum curso. Eu acho Todo que mundo você, para sabe qualquer coisa na escrever, vida, todo mundo você tem escreve que, tudo bem. você tem que estudar. E estudar, por exemplo, se eu fui escrever um livro, eu fui pegar referências. Se eu vou fazer foto, eu tenho que pegar referências, porque você pode aprimorar aquilo que você está fazendo. E pode até quebrar regra, presta atenção. Você pode quebrar regra, mas você tem que estar ciente da regra que você está quebrando. Porque a Querida, William, fotografia. vou te atrapalhar, só estou agradecendo o povo que está entrando, Ah, tá, ok. tá? Legal, gente. Oi, eu falo um pouquinho demais, é porque eu gosto de contar a história. Deixa eu é, perguntar, deixa eu fazer a pergunta de novo rapidinho. Ele está falando do uso indiscriminado da fotografia no mundo, tá, gente? Vamos lá. E das pessoas se dizerem fotógrafos, porque tem Isso. muita gente que nunca estudou para fazer isso. Eu fui a shows em que eu estava do lado de um fotógrafo e eu perguntei: você estudou aonde? Você fez qual curso? Não fiz, eu comprei a máquina. Eu falei: peraí, você comprou a máquina e está aqui para fazer a foto de um artista? É. E aí, assim, porque, por exemplo, quando eu vou fazer a foto de um show, eu estudo o artista, eu vou ver como é que ele se comporta, qual é a identidade gráfica visual dele. Ah, eu vou entrar naquele clima e naquele universo da música dele. Eu sou um ser que gosta muito de música. Eu ainda não cheguei nesse ponto. Mas Totalmente. no meu livro, tem um texto bônus em que eu misturo todas as letras de música. É uma coisa louca, né? E a música sempre esteve presente na minha vida. E depois é legal até contar como é que eu comecei a fazer show. Foi por causa do Instagram. Mas, então, por exemplo, eu vou fazer uma foto do artista X. Então eu tenho que ver o que ele fez, qual é a identidade visual daquele show, qual é a iluminação daquele show, como é que a minha foto vai transmitir a mensagem que ele está passando naquele show. Então, assim, eu não tô lá a passeio para fazer qualquer foto bonitinha da fulana. Eu não quero a foto bonitinha. Eu quero a foto que mostra que a fulana está passando aquela emoção, aquele show, aquela garra, ou aquela tristeza, ou... E aí eu escutei de feedback, também não vou falar quem fez esse feedback, mas foi muito bacana, melhor pagamento do mundo, escutar o seguinte: eu sei qual a música que eu estava cantando, eu sei o que eu estava sentindo quando eu vi a foto sua. E eu Nossa, acho que isso é legal. a melhor resposta para É, muito bom. dizer: eu estudei, eu fiz o meu dever de casa e eu estou aqui trabalhando. E É isso isso. serve para festa de aniversário, para você tem que conversar com os pais para perguntar o que eles querem, como eles querem, quem é a avó, quem é o pai, Enfim, quais são as fotos fazer um briefing, importantes, né? fazer um Um briefing, briefing. né? Um briefing. É isso. Eu vou falar aqui em inglês, um briefing. Um briefing chique. E aí, assim, paisagem, né? Hoje em dia também todo mundo acha que, eu vou fotografar uma formiga no chão e aquilo. E aí você entra no subjetivo, né? Subjetivo de cada um. Mas o que eu fico às vezes triste um pouco é que eu vejo que tem pessoas. Porque assim, tem pessoas que têm o dom. Eu acho que você tem que explorar o seu dom, você tem que aprimorar o seu dom. E tem Claro. pessoas que são fotógrafas, que se dizem fotógrafas, que eu vejo, que eu falo assim: Jesus, Jesus me abana. Então, olha Mas eu não só, vou falar quem não, aproveitando o tá? gancho, não, não, não fala não. Aproveitando o gancho, né? A gente estava falando assim, a fotografia é artística, é algo artístico, a fotografia, faz parte da arte. Lógico, lógico. Porque eu, como fotógrafo, eu peço permissão aos seres superiores, mestres ascensos, anjos da guarda, aí vai como cada um quiser chamar, de estar fotografando aquela pessoa, a alma daquela pessoa. Eu só posso fazer uma foto, eu sou um mensageiro da luz. Ou seja, eu vou captar a luz que alguém está passando para mim. Então eu Uhum, tenho que ter permissão para fotografar aquela pessoa. Eu acho que isso é muito bacana. muito. E é um dos
É um Eu respeito. rezo antes, eu rezo antes de fazer um trabalho e converso com a pessoa e peço permissão para fotografá-la, entendo que ela quer passar e vamos chegar até em book sensual. Até em book sensual. O que que você quer vender? O que que você quer passar? Qual é o seu objetivo com essa foto? Né? E assim, é lógico que é artístico. Porque se eu fotografar vai ser de uma maneira, se você fotografar vai ser de outra. Com certeza. E na aula era muito engraçado, nas aulas de fotografia, porque tinham 20 alunos e era o mesmo modelo, a mesma pose e 20 fotos completamente diferentes. Então, vai do meu olhar. Então, eu agradeço a todo mundo que me segue, que gosta do meu trabalho, porque passa pelo meu olhar, passa pelo que eu estou vendo, do que eu estou sendo permitido de estar vendo. Tem que ter Com certeza. muito respeito por tudo, até pelo livro que você está escrevendo. Aliás, qualquer É isso aí, tarefa. Claudinha. É isso aí. Amiga, olha só. Então, continuando aqui. Continuando. O que você poderia dizer àquelas pessoas que querem seu trabalho, mas acham que terão de pagar uma fortuna para fazer fotos com você, só porque você fotografa gente famosa, cantores, atrizes, esse povo aí, né? Então vamos lá. Existe uma tabela para quem é fotógrafo profissional, mesmo. Existe uma tabela dos fotógrafos em São Paulo, dos fotógrafos no Rio, em que a gente pode cobrar e tem assim, igual advogado. Tem uma tabela da ordem, a gente tem uma tabela de fotografia. Então, um book, X reais. E aí os fotógrafos vão estar colocando preços acima ou abaixo daquela tabela, ou por hora, ou por foto tirada, ou por foto tratada. Porque o problema da fotografia hoje é que não é apenas eu ir no show, é apenas eu ir na festa e fazer a foto. Uhum. Existe uma coisa que todo mundo quer, que é o tratamento da foto. É. E aí esse demora muito mais do que eu ir lá no show e fazer a foto, ou eu ir lá na festa e fazer a foto. Que são Né? E aquelas aí fotos assim, incríveis que você bota lá no perfil, né? e uma dica que eu vou dar quando alguém contratar um fotógrafo é: eu vou tratar a foto. Peraí, tratar como? Você vai jogar um filtro de Lightroom ou você vai tratar cada foto individualmente no Photoshop? Olha a diferença. Só que os fotógrafos... eu tratei a foto. Jogou um filtro de Lightroom, assim como um filtro de Instagram, que a gente está usando agora. Então, isso não é tratar a foto. Tratamento de foto é por Photoshop. E outra, é foto a foto. Porque, por exemplo, no ensaio de book, onde você faz a luz aqui e tudo. Olha como é que eu fico diferente. Não mudou a É. luz? Gente, não mudou a luz, ó. Ó, eu tô mais Uhum. escuro, eu tô mais claro. Então, como é que eu posso pegar todas essas fotos e jogar no mesmo filtro? Tem como. É Então, uniformizar, né? É aquele aí você trabalho. perguntou, é caro? Não. Eu cobro de acordo com a máquina que eu trabalho, com o trabalho que eu vou ter de Photoshop, né? E é um preço bem justo. Não Satisfação perguntei, do não cliente perguntei, sempre. não perguntei nem se é caro. Eu perguntei o que que você fala para as pessoas que acham que o trabalho é uma fortuna, porque não Elas é. se Elas assustam, estão elas se assustam. pagando, E elas se na assustam verdade, para o bem, tem que por aprender a exemplo. valorizar o Eu posso outro, até né? dizer, eu não sei se você quer que eu te diga o preço de uma festa, R$ 600, R$ 700 por uma festa, Não um acho show. caro. Não, não é. E aí a Não, gente não é. combina, olha, eu vou fazer fotos e Você fica vou... lá na festa o tempo todo, tirando foto de todo mundo. Oi, Imagina. João! Esse é meu amigo João. Ah, Obrigado, legal. Renata, que foi excelente Bem-vindo, explicação. João. É, Renata, Claudinha, que Então, adorou. assim, é tudo combinado antes. O que que a gente vai fazer, como vai fazer, quantas fotos são tratadas, vai ter Daniel, álbum. Daniel aí, ó, um excelente cartunista, pintor, artista, top. Muito bom. Oi, Daniel, prazer. Estou aqui. Eu tô platinado, ó. É, João. É Então porque eu vamos dei lá. uma mudança no visual, porque na pandemia eu acho que todo mundo passou por essa transformação, né? Eu acho que
você começou a olhar para dentro e ver as coisas que não estavam legais e resolveu mudar. Ele ficou com Enfim. inveja de mim, ó. Meu prateado. Ah, natural. Oi, Herbert. O Herbert está falando, foi ele que fez. Herbert, foi você que Ah, fez. Não, ele é você. meu cabeleireiro. Ele foi ele que Lindo. fez. Com Que toda a ótimo. segurança. Com Isso toda a aí, isso segurança. aí. Pode fazer a propaganda na Olha, live. quem quiser seguir o Herbert e mudar o Hum. visual, mudar o look, tá a dica, fica aí. Também é A roupa interessante. também, ó. Gostou da minha camisa? Da Major? Hum. É da Major. As pessoas podem também dar uma olhadinha lá no Daniel Cabral, né? Que ele é muito legal, as coisas dele artísticas são incríveis, desenhos, pinturas, etc. E a Cláudia, que também tem um sítio Carvalho, que tem plantas, lá em Pendotiba. Também é lindo o sítio, é lindo. O dia que você atravessar pelo lado de lá da Poça, quer dizer, não, você está em São Paulo agora. Mas quando você estiver no Assim como Rio, então eu vou dá um pedir pulinho. A Renata, ela tem me Hum, ajudado muito a visualizar uma nova forma de colocar as coisas no Instagram. Obrigado, Renata. Renata é legal. terapeuta. Ah, Tá vendo? A gente tem que pedir ajuda, a gente precisa é do claro, outro. Eu tem que acho que é pedir. muito importante. Eu É uma preciso da Janice, eu troca, o preciso mundo da é uma Renata, troca, do Ebert. Eu acho claro. que e é muito importante isso. E também quando o artista no show falar, eu preciso do holding, do maquiador, enfim. E essa galera tá toda hoje em dia sem trabalhar, perdão. Nem fale, nem fale. Respondi as Mas não vamos perguntas? falar de coisa. Gente, vocês têm perguntas aí? 43 minutos. Então, por favor, se tiverem perguntas, podem fazer, porque daqui a pouco nós vamos ter que encerrar a live. Vocês estão Agora tem gostando, gente? mais umazinha, tá? Tá. Mais umazinha. Qual o conselho que você daria às pessoas que querem seguir hoje o seu caminho? As pessoas que querem seguir esse caminho da fotografia, que estão Eu ia começando perguntar qual? De escrever que estão livro, começando uma de... carreira hoje, estão começando uma carreira hoje, querem escrever livros ou querem fotografar, qual o conselho que você dá para essa virada? Para tomar a coragem e... Primeiro você tem que saber o seu propósito de vida, né? O que que você quer com isso? Se você gosta disso. Eu acho que quando você é obrigado a fazer alguma coisa, seja pelos seus pais, ou por influência do marido, ou de quem quer que seja, não é legal. Eu acho Uhum. que primeiro você tem que se encontrar. E aí você pode até perguntar, nossa, mas você escreveu livro, é fotógrafo, é stylist, Gente, tanta né, coisa, né? ajuda as pessoas. Né? E aí é porque tudo isso tem uma ligação. Tem uma ligação, Né? Se né? você, é a ligação artística. Eu, por exemplo, já não serviria para trabalhar num banco, entendeu? Fazendo aquele trabalho todo dia, ou trabalhar como meu namorado. Como eu. Meu namorado tá aí. Eu não serviria, Eu- É, porque fazer aquele mesmo trabalho todo dia eu não ia conseguir. não dá. Então, eu nasci com essa veia artística muito latente e, sem falsa modéstia, você tem que identificar as qualidades em você Tem, ver o que e você mais aí gosta, você tem ver o que você mais aptidão, gosta. E aí, como é que você vai trilhar? Estudar, né? isso. Você tem que estudar o que, que você vai fazer. Você tem que seguir exemplos que já foram feitos, né? Por exemplo, eu vou citar agora, eu falo muito de música, a Madonna. Né? Uhum. A Madonna abriu o Paixão. mundo para um monte de cantoras. É, minha paixão. Abriu o mundo para um monte de gente. Aí você vê a Lady Gaga e ela pega e trilha o que a Madonna, me perdoem, gente, mas ela trilha o que a Madonna já fez, Ela né? trilhou, mas eu ia te falar isso. Eu, assim, eu tinha um preconceito com a Lady Gaga danado, e hoje eu acho, assim, que ela até superou a Madonna. Porque ela, Não, posso cara, falar uma coisa? Olha que eu ah, sou Madonna maníaco, hein? A é. Lady Gaga canta muito mais do que a Madonna. Então, Porque a então, ela Madonna superou, foi ela é canta lírico, a Lady Gaga é um espetáculo. E outra coisa que eu descobri, que foi uma coisa que me causou uma comoção com relação a ela, foi descobrir que ela tem uma doença, né? Uma doença grave, Tem. e ela lida com isso, gente. E tem gente Você sabe que eu reclamando, também tenho, né? tem gente que tem reclamando que tem eu sei, eu sei. Se você quiser falar Se você sobre, quiser falar tem gente, sobre isso, eu falo, sim. tá. Mas eu acho, Caladini, que a Ela tem gente vai ter que lupus, né? ir para outra, isso. A gente vai ter que, não, eu acho que é fibromialgia. É Fibromialgia. lupus com fibromialgia. Ela tem as duas. Imagina, aquela mulher que dança horrores, né? Uma coisa E cheia de maravilhosa. dor. Imagina, gente. É muito sacrifício, né?
O que Aí acontece é o seguinte. as pessoas não querem pagar o preço, elas querem ter o sucesso da outra sem saber o que a outra está pagando lá. Entendeu? Essa é a Posso questão. falar uma coisa, Janice? Você Vale. sabe quantos shows eu fui passando mal sem ter um diagnóstico? É, eu sei. Eu Eu fui sei. fazer, Eu literalmente. você sabe. Eu comecei a... Porque assim, todas essas doenças, elas têm um fundo traumático, um fundo... Oi? Isoldinha, Isoldinha. Eu sempre tive, na verdade, eu sempre tive uma dor no estômago, né? Que eu tomava Mas olha só, ozóis só um da minuto, vida. desculpa te interromper. Já estamos em 48 minutos. Você acha que vale a pena entrar nesse assunto agora? Vamos deixar para outra live, que aí na outra a Não, gente então fala, tá. Ah, então tá. Então, gente, eu não fala vou de contar saúde. que eu sou celíaco. Ah, pronto, contei. Alguém sabe o que é ser celíaco? Não, 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 não. Tem Pronto, gente já que sabe, tem contei. gente que não Então, a sabe. doença que eu tenho hoje, só para terminar, eu sou Hum. celíaco. Isso vem de um fundo emocional, e eu tenho que ter toda uma alimentação saudável. Eu tenho que estar cuidando de tudo que eu estou comendo, Fundo desde o emocional que ketchup que eu estou reflete no físico, comendo, né? para não passar mal. Então tá. Agora deixa eu te fazer uma Tá. pergunta. Você quer fazer um outro 48 dia? minutos. Outro Ou dia. você quer outro dia? Outro Você não dia, eu quer? acho mais interessante. A gente marca, aí a gente A bota os Renata tá pontos. pedindo para falar um pouquinho Falar um pouquinho sobre o quê? Já são, sobre ser olha, celíaco, né? Renata, o problema é que nós temos 48, nós estamos em 48 minutos e com 40, Sabe o que ah, que não, é? É que eu tô A meio Janice é assim, muito certinha e criança, metódica. um pouquinho. Porque não dava, né? Como revisora não dá para ser um pouco muito diferente, né? Sou louca, mas sou uma louca muito centrada. Então, assim, na verdade, nós temos mais. Eu não sou boa em matemática, né, gente? Caladine, 59 12 minutos. minutos. Você quer abrir Então, para as beleza. perguntas? Você quer ver se alguém tem Abre para alguma as pergunta? perguntas, se a Renata quer perguntar alguma coisa. O que Pergunta especificamente eu vou então. perguntar? Pergunta, Renata. Abre outra live depois dessas. A Janice não pode porque lá em Londres é 11 horas da noite e o marido dela quer dormir. Daí, meia-noite eu tenho um curso. Que A Niterói, gente marca outro dia, gente. A gente eu marca tenho outro um dia e curso fala outro dia. meia-noite. Que bom que vocês estão Curso gostando. para aprimoramento. Oi, É Mi, aquilo, tudo né? A gente bom? está estudando. Olá, 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 todo mundo. Estamos Eu quero finalizando, falar uma coisa. Quero falar de uma coisa. sabe? Milton Nascimento Grande. Não, quando a pessoa fala alguma coisa, já vem uma música na minha cabeça. Eu sou assim. É, que lida tanto com música, né? Sabe Aquela... aquela brincadeira Oi, Mi. do qual é a música? Nossa, eu acertava todas. Claudinha tá Quero rolando roubar em... todas as suas fotos do Paulo Ricardo. Ah, foi Pode ela que falou roubar. comigo. Você Se foi pegou? Você pegou? Porque assim, o meu perfil agora eu vou botar outros conteúdos e eu vou reformular. é, Então rouba porque foram algumas... apagadas nesse momento. Está Já em saíram? reforma. Ai, Jesus. Então, Renata, pergunte o que você queria perguntar, querida. Renatinha I'm aí. waiting, waiting for you, just waiting. Madonna. Não pegou. Ah, tadinha. Não, mas pode deixar que eu vou É, depois conversa repostar em e DM. vou... A gente Faz uma... conversa. Me manda uma DM depois que a gente conversa sobre. Mas as fotos do Paulo Ricardo, na verdade, foram fotoprint, que é uma diferença de foto para fotoprint. Fotoprint é quando você printa a imagem do celular e foto, né, com a máquina ao vivo, o que a gente não está podendo fazer aqui na pandemia. Fala um pouco sobre o seu problema para aprendermos sobre também, É, de ser então, celíaco. Então 10 vamos minutos. lá. Menos de 10 minutos. 8 minutos. Rapidinho. Então eu vou tentar resumir. O celíaco, ele não pode comer glúten. Glúten é uma proteína que vem do trigo, da cevada e do centeio. Então eu não posso beber cerveja, eu não posso comer massa, eu não posso comer chocolate. Então tem que ser tudo sem glúten. E graças a Deus, mas só que assim, a indústria fez isso para quem está fazendo dieta, porque existem dietas sem glúten para as pessoas emagrecerem. No meu caso, é intolerância do meu organismo a. E aí é tudo muito caro, muito caro. O que você pensa quando está fotografando? Aí, João.
eu fico completamente tomado Vai ficar em forma. por aquela energia que tá, seja de uma festa, de um casamento, e eu me coloco como um instrumento para mostrar a luz daquela pessoa. É assim que eu vejo. É É assim que isso eu aí. vejo. Mas eu acho que esse É trabalho da gente, né, é um trabalho de entrega, né, Caladinho? Eu me coloco o tempo todo todo, todo. à disposição para servir como instrumento, porque em qualquer lugar você serve. Do livro também. Quando eu estava escrevendo o livro, eu digitava e tinha horas que não era eu. Eu estava submerso naquela emoção, tomado por aquela emoção. Eu acho que aí é um pouquinho da veia artística, né? E tinha horas que eu não falava assim, oi, tô aqui. Eu viajava na maionese, Dava saída, sem tava, substância nenhuma. Nem sem sem substância alucinógeno, nenhuma. sem alucinógeno, né? É isso aí, é isso aí. Mas você quer fazer alguma Caladinho, pergunta, Janice, ainda? não, agora a última pergunta era essa, qual é o conselho que você daria às pessoas? E a gente pode já programar uma outra falando a respeito desse problema celíaco, falando de questões relacionadas ao mental, à depressão, a coisas que você vivenciou, que eu também vivenciei muito, e aí a gente pode realmente falar, eu fiquei 2 anos em depressão, não foi fácil. Obrigado, Renata. Porque o profissional, na hora que está fazendo a foto, por exemplo, eu estou Exato. fazendo a foto do show da Madonna, eu fiz. Eu tava lá com aquela emoção da É Madonna legal, cantando Like a Prayer, entendeu? também assim, é E legal eu era repetir. apenas um instrumento. É legal repetir. Ninguém imagina o que o profissional passa por detrás das câmeras. A Renata falou. Porque é legal repetir, porque eu observo que esses comentários vão todos embora. Então, quem está assistindo não entende quem perguntou o quê ou falou o quê. Aí é legal, às vezes, a gente repetir assim, entendeu? Suas fotos têm Perceber. alma, suas fotos conversam com as pessoas. Obrigado. Obrigado. É isso que Verdade eu mesmo. queria passar. Então, assim, esse é o melhor pagamento. Quando as pessoas dizem isso das minhas fotos, eu tenho uma da Katy Perry que rodou o mundo. Eu consegui pegar aquele momento de respiração, de inspiração, onde ela vai cantar. Então, quando ela faz o para começar a Eita, cantar, foi esse momento que eu fotografei. E aí, essa foto viralizou no mundo. Foi parar no Irã, no nossa. Japão, Itália, enfim. É porque roda, né? Graças a Deus na internet Manda tem um essa. beijo para os meus animais, os meus gatos. Um beijo, seus animais, gatos. O Thomas, a pequena, um beijo. Adoro os animais, gente. Adoro. E a gente pode falar sobre regressão também, porque Isso, a gente pode falar algumas nesse coisas. momento de descoberta eu fiz regressão e descobri que o meu objetivo de vida era ser fotógrafo. Eita, mas não conta mais não, Não chega. posso contar por quê? Não posso contar? Ah, Não, então chega. deixa para uma próxima live. 55 minutos, estamos quase chegando. Então, Você quer que eu leia um trecho do pessoal, meu livro? mas deixa eu então já despedir da galera. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Que vocês possam estar sempre nesse canal aqui, que é um canal de referência em educação para transmitir para as pessoas coisas boas. Que o nome do canal é Better and Happier, apesar de ser a Janice que está apresentando aqui. A minha intenção é de transmitir coisas boas e melhores para que as pessoas possam se melhorar. Agora, depois eu vou fazer uma live explicando a respeito do branding do canal, né? Tá bom, Eu Caladinho? vou terminar então lendo um Tá pouquinho bem? do meu livro, que se chama Cantada. A cidade não para, o de cima sobe, o de baixo desce. Estou no berço dos sambas e das lindas canções. Há canções e há momentos que não sei como explicar, mas a vida arde sem explicação. Não tem explicação, não decifro, não consigo. Não estou de volta para o meu aconchego, embora tenha me revisto o percurso e tenha me perdido no leste. Mas quem tem Deus como império no mundo não está sozinho. Já não sou mais o mesmo, pois respiro outros ares e navego outros mares. Mas quem dera ser marinheiro. Meu coração não teria partido, mas era eu. Troco passos com a solidão, vago na lua deserta das pedras do arpoador. Não ligue se acaso meu pranto rolar.
Tenho meus desejos e planos secretos e ainda promessas que me fiz e não cumpri. A vida inteira quis versos simples e um segundo mais feliz. Não me vale a água do mar se os peixinhos a nadar não são os beijinhos que terei na minha boca. Quando esta tristeza vem me falar, vou caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, pois faço a hora e não espero acontecer. Mas continuo esperando acontecimentos e finjo ter paciência. A vida não para. É um trecho. Adorei É quando mais eu ou li menos isso. o que a gente falou aqui, Quando né? eu adorei. E são músicas, né? Não sei se vocês repararam, são músicas. A minha vida. É verdade, Claudinho. Permeado pelas músicas. Janice, muito obrigado. Obrigado pela Beijo. oportunidade de falar um pouquinho sobre o meu Com Deus. trabalho, sobre um pouquinho dos livros, sobre um pouquinho da fotografia. Eu não sei se de repente a gente pode Teremos fazer mais uma live tarde. só sobre fotografia, porque aí as pessoas podem perguntar qual a melhor máquina, como contratar um fotógrafo, Isso. porque eu vejo que as pessoas não têm, às vezes, o cuidado de ver que tem um contrato a ser seguido, de que tem uma responsabilidade no trabalho que o fotógrafo está fazendo, né? E que não é apenas contratar um fotógrafo porque é o mais barato, mas assim, ver o trabalho que ele fez, ver se vai ter contrato, porque eu vejo tanta noiva chateada porque as fotos não ficaram boas, ou chateada porque o fotógrafo sumiu e não entregou o trabalho. E eu acho que isso denigre muito a nossa profissão de fotógrafo, que hoje eu sou fotógrafo, embora seja escritor e tal. E, por exemplo, quando eu vou num show, eu assino um contrato com aquele artista, né? E muitas vezes também eu vou para mostrar o meu trabalho, como foi o da Kylie. Eu fui com uma máquina normal e eu ia brincar agora, que não importa a máquina que o fotógrafo tenha, não importa o segmento que ele faça, você tem que ver o trabalho dele. É isso. É isso. Ok, E gente. obrigado por essa oportunidade. Hum, a Renata está falando que sobre fotografia mesmo, que ela gostaria de uma live sobre fotografia, é isso? Então a Isso. gente vai ver para a próxima o que a gente vai fazer. Tá bom? Gente, um beijo, Põe obrigada. sugestões. Você vai Isso, salvar essa live, vou Janice? salvar. Põe Agora eu já então. não lembro mais como é que eu salvei a outra. É o aviãozinho? Sim, o A aviãozinho. Janice vai esquecer de Não, salvar a não é o live. aviãozinho. Fala rápido para mim. É o avião. Antes de você, quando você terminar, você tem um símbolo de salvar live. Então, Eu mas não eu vou sei qual botar é a mão esse na testa. símbolo. Tá, então tá bom. Eu me lembro, porque da outra vez eu fiz, você sabe? Gente, Beijo. muito obrigado.